Olá, pessoal. Estou aqui de volta, professora Regiane, de Geografia. O assunto que a gente está abordando é o continente americano, com ênfase na América do Norte. Lógico que em todos os momentos a gente vai citar tanto a América do Sul quanto a América Central, por causa das suas particularidades. Então, eu vou compartilhar a tela novamente com vocês sobre aonde a gente parou, né? A gente falou sobre o processo de orogênese, do escudo cristalino. Orogênese é quando existe aqueles movimentos das placas tectônicas que acabam gerando, formando acidentes geográficos, ou seja, novas montanhas, novas serras. Então, é a partir desses movimentos, dessa orogênese, que são formadas novas montanhas, como a Cordilheira dos Andes, entre outros exemplos que podem ser citados. Os escudos cristalinos é o nome dado ao terreno geológico formado na era pré-cambriana. Em outras aulas vocês já tiveram essa parte das eras geológicas. Se a gente for aprofundar, a gente vai levar uma aula inteira para falar sobre essas eras, tá? Então, o que vocês precisam entender? Que nessa parte de formação de escudo cristalino, ele está presente na primeira formação da Terra, das primeiras transformações que existiram da Terra, e que é nessa camada, nesses escudos cristalinos, que estão presentes os principais minérios, tá? Que são depositados esses principais minérios. Então, as características geológicas e geomorfológicas da América. Então, a gente tem grandes cadeias de montanhas jovens. Quando a gente fala de relevo jovem ou relevo antigo, o que diferencia um do outro é que o relevo antigo foi um dos primeiros e que ele é muito erodido. E os jovens não são tão jovens assim, só que a diferença é que eles vieram depois, através de processos endógenos, que foram gerados e surgiram esses acidentes geográficos, tá? Então, na costa oeste ou ocidental do continente, tanto na parte norte como no sul, observamos a presença dessas grandes cadeias montanhosas jovens. Então, o nosso continente americano é formado por cadeias de montanhas relativamente jovens, tá? Na porção sul-americana, olha que bonito, sul-americana, a gente já sabe que está falando da parte sul do continente, da nossa parte, dos nossos vizinhos aqui, né? Eles formam a Cordilheira dos Andes. Então, foi a partir da subducção entre duas placas tectônicas que foi formada uma cordilheira, entendeu? Então, foi a placa de Nazca com a sul-americana, que entrou em atrito e gerou uma cordilheira. Imagina esse processo. Fantástico, né? Pena que a gente não conseguiu assistir. As alterações acontecem tão devagar que a gente não consegue perceber. A gente só consegue perceber, assim, através de registros, a questão da erosão. Por exemplo, você vai numa data, num determinado lugar e tira foto de uma, vamos supor, da Serra de Maracaju, Morro do Chapéu. Quando você volta lá, para ser mais exato, você vai lá na Boca da Onça, lá em Bodoquina. Você vai para passeio, você tira foto daquela paisagem. Aí passam-se 5, 10, 15 anos e você volta lá. Aquela paisagem já não vai ser mais a mesma, porque aconteceram processos erosivos naturais que transformaram. Então, hoje a gente consegue observar através das fotos. Quem tem a percepção, por exemplo, um geógrafo, eu consigo observar, olha, isso aqui está diferente. Então, você vai pegar no seu acervo, olha aqui, isso aqui mudou, isso aqui não tinha, tá? Só que tem pessoas que não se atentam para isso. A formação não foi da noite para o dia, nossa, bum, apareceu, surgiu uma cordilheira na minha frente. Não, isso foram milhares de anos que foram se formando, foi chocando, tendo atrito até que surgiu, entendeu? Na porção norte-americana, a gente tem esses acidentes geográficos também,
E tenho como exemplo as montanhas rochosas localizadas entre Estados Unidos e Canadá. E no México, a gente tem o exemplo da Serra Madre, que foi gerada através também de atrito já da placa norte-americana junto com a placa de Juan de Fuca. Mais para frente a gente vai ver aqui, ó, aonde estão localizadas essas placas. Então a primeira setinha fala da placa norte-americana. Aí aqui a gente tem da placa Juan de Fuca, tem outras placas, tá vendo? Mas a gente está citando mais as que a gente falou no slide anterior. Tem a placa de Nazca, placa sul-americana, tirou a Cordilheira dos Andes, né? Então a gente tem esse exemplo aí. Então foram se chocando, até gerar essa Cordilheira dos Andes. Isso na questão da parte sul do continente. Então, as transformações elas ocorrem diariamente. Só que é tão gradativo, é tão devagar, que a gente não consegue perceber, a não ser um historiador, um pesquisador que está ali analisando, mas mesmo assim isso demora muitos anos para acontecer e para a gente poder perceber a dinâmica natural que acontece. Então, dessas características geológicas e geomorfológicas da América, falando do continente inteiro, a Cordilheira dos Andes, uma vasta cadeia montanhosa, como a gente pode ver nas imagens aqui. Olha que coisa mais linda, coisa mais perfeita. É formada por um sistema contínuo de montanhas ao longo da costa ocidental da América do Sul, de formação geológica do período do Terciário. Lembra? Falei, isso aí, a questão de eras geológicas, de períodos, isso aí é para uma aula específica para a gente poder recordar, tá? A cordilheira possui aproximadamente 8.000 quilômetros de extensão e é a maior cadeia de montanhas do mundo em comprimento. Seu ponto culminante é o ponto Aconcagua, com 6.962 metros de altitude, muito alto, o pico mais elevado de toda a América. Então, na costa leste ou oriental, observa-se a presença de planaltos, montanhas, formações geológicas mais antigas. Esses aí são os mais desgastados pelos processos erosivos. Na porção sul, temos como exemplos o Planalto Brasileiro, o Planalto das Goianas e o Planalto da Patagônia. Na porção norte, temos como exemplo o Planalto Laurenciano, que fica no Canadá, e os Montes Apalaches, que ficam nos Estados Unidos. Na região central desse continente, entre as cadeias jovens, os planaltos e as montanhas que são as antigas, observa-se a presença de planícies e depressões. Na porção sul, temos como exemplo a planície Amazonas, planície do Pantanal e a depressão do Chaco. Na porção norte, temos como exemplos as planícies centrais, com destaque para a planície central canadense e a do Mississippi, Missouri. Os climas da América. A gente pode verificar no mapa a diferença, né? Na América do Sul, a gente tem mais diversidade, né? Tem aí o clima equatorial, porque ele está localizado em uma região já propícia para isso, né? Então, isso favorece. Então, o continente americano apresenta uma grande diversidade climática. Um dos motivos é sua grande extensão territorial, lógico, porque se ele pega tanto a linha do glacial até o do Trópico de Capricórnio, como que não vai ter tanto, né? Então, ela pega praticamente todas as zonas climáticas. Então, um dos motivos é sua grande extensão territorial. Assim, possui quase todos os climas do planeta. Os climas também são influenciados pela geomorfologia do continente e pelas massas de ar e as correntes marítimas, tá? Que atuam nessa região. Então, o relevo influencia no clima. Às vezes, uma montanha ela impede a passagem de uma massa de ar. Então, por isso que se concentra mais um clima mais frio em uma determinada região. Então, isso tudo tem que ser analisado. Então, os climas da América,
A gente pode ver aí na legenda do mapa que são 10, tá? Tem o polar, o temperado frio continental, o temperado frio oceânico, entre outros que não tem por que eu ficar falando, que senão demanda tempo e a gente perde tempo aqui na aula, né? Vegetação, mesma coisa. Um território tão vasto como esse não tinha como não ter tanta variedade de vegetação. Então, abriga muita diversidade. Então, a gente tem a tundra, a gente tem as pradarias, a gente tem a floresta boreal, isso na parte da América do Norte. A gente tem aqui, na parte da América do Sul, a gente tem floresta equatorial, tem a caatinga, que é linda, tem o chaco, tem o cerrado, tem os pampas, enfim, uma infinidade de vegetação que tem que ser explorada para a gente poder aprender cada dia mais. Aí a gente fala aqui um pouquinho sobre as características de cada uma. A tundra se localiza no extremo norte, como a gente já pode ver aqui no próprio mapa, né? Não precisa nem ler o slide. O tundra, a floresta boreal ou até mesmo taiga, pode ser tanto uma quanto outra, fica localizado na porção norte do continente, né? E essas outras são características da parte sul do continente. Então, aqui a gente tem algumas imagens que facilitam um pouco para a gente poder entender as pradarias, como que são formadas a vegetação da taiga, da tundra, da floresta temperada, da vegetação desértica. Então, a gente vai fazer o seguinte, numa próxima aula, que vai ser daqui a pouco, eu vou dar continuidade na parte da hidrografia, que é muito importante também. Não adianta a gente falar tudo ao mesmo tempo, porque senão a gente não consegue qualidade no aprendizado, né? Então, a gente para por aqui agora. Próximo passo vai ser falar sobre a hidrografia do continente americano, tá bom? Espero vocês!